Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos ler só alguns versículos. 1 João 4. E está assim, né? Quem não entra nessa linha, não vai entrando, vai ficando à margem, né? O mesmo está acontecendo com a questão teológica, né? As igrejas que não mudar sua teologia, não se adaptar ao sistema, vão acabar também tendo que fechar porque vai haver aí alguma perseguição, né? Diz assim a palavra, ó, amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Santo Deus, fala ao nosso coração. A Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Aí, irmãos, que é simples, né? Às vezes a gente pensa que isso está acontecendo agora, essas coisas à nossa volta, falsos profetas, falsos mestres, mas isso é antigo. Até mesmo na época dos profetas, antigamente, antes da vinda de Cristo, né? No Velho Testamento, até nessa época se tinha profetas falsos. Tanto é que se os irmãos lerem lá o livro de Jeremias, os profetas falsos falavam assim para o rei: não, pode ir, o rei em pecado, em desobediência a Deus, e o profeta falso falando: pode ir, que Deus vai dar vitória. Às vezes até com um olhar humano, devido, sabe, a pessoa aproveita a situação. Por exemplo, ele olha o exército do rei, vê que tem um número bom de homens, está com armamento bom, igual agora, por exemplo, estão cercando praticamente Israel, e alguma coisa vai acontecer, né? Porque isso é profético, amém? E vou te falar uma coisa: Israel vai sair vitoriosa, hein? A olhos espirituais, a olhos naturais, as pessoas estão achando que vai ser exterminada, porque é um país pequenininho, né? Pouco soldado, mas eles não contam que já houve milagre em Israel na nossa época, irmãos. Na nossa época já houve milagre em Israel, sabia disso? Que desde que Israel foi votado para devolver o Estado, para os judeus voltarem para Israel, eles vêm tentando tirar Israel de novo, e cada vez que eles se levantam mais, teve testemunho de exército, assim, e essas pessoas que dão esse testemunho ainda são vivas ainda. Por que vocês recuaram? Era para ter exterminado Israel. Aí o testemunho é de que tinha um anjo, que apareceu um anjo na frente do exército, e ameaçando eles tiveram que voltar, entendeu? Então tudo que faz dá errado. Por quê? Porque Deus está à frente. Então, irmão, mesmo naquela época antiga, houve-se falsos profetas. Quem são? Por que se tem falso profeta? Eu vejo dois objetivos no falso profeta. Um é desviar as pessoas da verdade, amém? É desviar da verdade. O falso profeta, alguns têm esse objetivo de desviar a pessoa dos ensinamentos verdadeiros, dos ensinamentos cristãos,
do caminho da salvação. Porque João falou aqui, ó, espírito do anticristo. Ele não falou o anticristo, mas ele fala aqui, ó, o espírito, ó, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ele diz que esses espíritos, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa. Antes de entrar aqui, mais para frente, ele diz no versículo 3 que o espírito do anticristo já está no mundo. Entendeu? Não é o anticristo, mas o espírito, o Satanás está atuando. O que seria o espírito o espírito de Deus seria o quê? O Espírito Santo, não é isso? Agora, o que é o espírito do anticristo? É os demônios, né, que atuam, que operam de forma a ser contrária a Cristo, ser contrária às coisas de Deus. E isso, irmão, já está no mundo desde o paraíso. Desde o paraíso, a gente sabe disso, né? Desde o paraíso, Satanás vem operando para desviar o homem da verdade, da obediência, do caminho da salvação. E João, aqui há 2000 anos, quer dizer, muito depois do paraíso, né? Há mais ou menos 5.000 anos ou 4.000 anos depois do paraíso, eu não sei o correto qual seria, mas João vem falar que o espírito do anticristo está operando, que é para você tomar cuidado. Ele está falando para aquela época. E isso serve para nós hoje? Serve para nós hoje, né? A palavra de Deus, ela tem que se aplicar à nossa vida. João não estava, se João estivesse falando só para aquela época, não estaria aqui no cânon sagrado, estaria no livro, numa biblioteca, né? Teve um João aí e tal, mas se está no cânon sagrado, é porque é a palavra de Deus para nós hoje. Assim como João advertiu-os da sua época a tomarem cuidado com o espírito do anticristo e dos falsos profetas, nós devemos também tomar cuidado, irmãos. Por quê? O falso profeta, primeiro eu falei para os irmãos, ele tem esse objetivo de desviar a pessoa da verdade, desviar do caminho correto. E geralmente ele faz isso com sutileza, irmão. Ele não faz isso pegando o crente e falando assim, vamos lá para a macumba, vamos lá para a cerveja, vamos lá para o pagode. Ele não faz isso com o crente. Ele não faz isso com o crente. Ele faz uma distorção na palavra, com sutileza. E é o que vai acontecer agora com essa nova Bíblia que eles estão querendo atualizar, juntamente com a inteligência artificial. Diz que já até está atualizada, está faltando só começar a implantar no mercado e recolher as outras. Diz que até 2028 vai acontecer. Eu não sei, eu vi isso na internet e alguns, mais de um caso falando disso, né? Então a gente não sabe, mas vamos ficar atento. Então, o objetivo dele, primeiro é esse: desviar o homem da verdade, desviar o homem do caminho da salvação, desagradando, para que Deus desagrade de nós. Para que Deus olhe para a nossa vida, como fez no paraíso, vou expulsar todo mundo do paraíso. Aí deu uma sentença para cada um e expulsou todo mundo do paraíso. Por quê? Porque desagradaram a Deus, desobedeceram a Deus. Mas esse é um dos objetivos do falso profeta. O falso profeta é levantado para fazer isso, para desagradar a Deus, para fazer a pessoa andar de forma a acreditar nas coisas materiais. E isso acontecia no Velho Testamento e acontece hoje também. Hoje também acontece. Quantas igrejas estão aí abarrotadas de gente e os ensinamentos não são bem íntegros. Se você olhar nas entrelinhas, porque não é um negócio assim, igual eu falei, vamos para macumba, não. É entre linhas, irmãos. É sutileza, é luva de pelica. É fazer um culto que agrade a natureza humana, hein? Que agrade a palavra, que você saia desse lugar jubilando de alegria, na sua carne, porque se sair no Espírito, alegre no Espírito, porque agradou a Deus, porque chorou diante de Deus, porque geralmente quando a gente sai do culto alegre com Deus, foi porque nós choramos no culto, foi porque nos quebrantamos no culto. Agora, quando estamos no culto, a dar gargalhada, e aí sai, que
maravilha, né? E foi só gargalhada, foi só alegria. Não teve quebrantamento, não teve uma adoração correta, mas sim um show de música, um show de espetáculo, onde a carne gosta, pula para lá, pula para cá, e alegria da carne, e sem quebrantamento, sem nada, a pessoa sai, nossa, que maravilha, a carne sai maravilhada. Aí tu vai ver o dia a dia dessa pessoa, não vai pegar na Bíblia, não vai orar, não vai ter um bom testemunho, porque na verdade não se quebrantou, na verdade não foi tratado, na verdade não ouviu uma palavra de correção, de ensinamento, porque quem hoje, irmão, não precisa, todos os cultos, ouvir uma palavra de correção, não só de incentivo, mas de ensinamento, de correção e ensinamento, porque a nossa tendência é carnal. Se o homem carnal inclina para as coisas da carne, e se nós não somos aquele que, igual eu falei, ó, que está se enchendo, que está todo dia na igreja, todo dia com Bíblia, todo dia, nós vamos tender a fazer outra coisa. 1h30 de culto não é suficiente na nossa vida, irmãos. Não é suficiente. A gente vive um dia 24 horas, todo dia 24 horas, aí a gente tira 1h30 só na semana. Isso enche alguém do Espírito Santo? Como que vamos vigiar? Aí, porque essas coisas que João está falando aqui, a Bíblia, ela se interpreta, né? ela se completa. O que Paulo falou, João vem e confirma. O que João fala, Paulo confirma, Pedro confirma. Entendeu? E com outras palavras fala a mesma coisa. Olha só, amados, não creais a todo espírito. Por quê? O que é todo espírito? Todo espírito não é esse creais a todo espírito, não quer dizer que você está vendo um espírito apareceu aqui para falar, não, é os segmentos religiosos, os ensinamentos, os procedimentos cristãos. Que espírito que tem nesse segmento, nesse ensinamento cristão? Será que ele fala que é para não crer em tudo? Não. Vê se o negócio não está distorcido, vê se não tem uma bajulaçãozinha, vê se não tem um favorecimento para a natureza humana, porque a carne, irmãos, não precisa, a carne já é sentenciada, a carne é sentenciada, deu a hora, vai morrer mesmo e acabou. Então, o culto, os ensinamentos, é para a salvação do espírito, da alma, não é salvação da carne. Nisto, aí fala assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que Paulo está falando isso? Se fosse assim, aí todo mundo fala, não, Jesus veio em carne, é de Deus. Não é exatamente ele que está querendo dizer, porque nessa época se tinha contestando, porque geralmente quando eles escrevem, quando essas cartas foram escritas, quando João escreveu, quando Paulo escreveu, foram para a igreja. As cartas são para a igreja, não são evangelísticas, são para a igreja, todas elas. Por quê? Porque alguém estava contestando que Cristo veio em carne. Aí João já vem, já deixa claro, quem estiver falando que Cristo veio, não é de Deus. Mas pode ser outra coisa, por exemplo, quem negar a crucificação de Cristo, não é de Deus. Quem negar a ressurreição de Cristo, não é de Deus. Quem negar a ascensão de Cristo subindo ao céu, na frente de todo mundo, também não é de Deus, é igual, entendeu? É o que eles estiverem negando. Aí João estava ensinando a igreja a não aceitar essas coisas. Amém? E hoje tem muitas outras coisas que nós temos que recusar, irmãos, porque eles estão inserindo assim à vontade. Às vezes a gente eu vejo assim os debates, agora tem muito debate, né? Lá no TikTok tem o pastor César, que é muito bom, né?
dando lá e tal. Aí eu vejo lá as pessoas que se levantam para defender as teses dele. Por exemplo, adventista do sétimo dia. Aí nós temos lá um camarada que é famoso, isso aqui, né, arqueólogo. É uma bênção quando ele fala em arqueologia, mas quando fala de doutrina bíblica, dá uma escorregada, dá uma fugida. Por quê, rapaz? O próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, que ninguém julgue você por causa de dia. Porque você, o que Paulo está querendo dizer? Porque você não guarda o sábado. E ele está falando isso para quem? Para os cristãos, os nascidos de novo, os que não eram nada, que estavam no mundo e passaram a crer em Jesus Cristo, mesmo que tenha sido judeu, mas agora ele passou a crer em Jesus Cristo. Então a guarda dele de sábado é Cristo, o nosso descanso é Cristo. Paulo deixa isso claro. Não julgue ninguém por causa de dia, por causa de dia de festa, nem de dia de sábado, nem de dia de festa. Por quê? Porque o judeu também tinha umas festas, uns dias lá, que faz parte do ritual do judaísmo. E os cristãos não praticam essas festas. Amém? Aí vem explicando, eles dão uma distorcida no negócio para justificar a coisa, e aí você vê claramente que está forçando o texto, sabe como? O texto fala uma coisa, mas como eles estão numa denominação que fala outra, que estão nela desde novinho, para sair é difícil, irmãos, é difícil. Por isso que eu tenho falado para os irmãos, como essa situação que eu falei agora há pouco, né? Se a pessoa não quiser a Cristo, não tem jeito. Quando fala, eu sempre ensinei isso para a igreja, né? Quando fala que é para evangelizar em tempo e fora de tempo, é se você aparecer, por exemplo, aparecer um eunuco numa charrete para lendo a palavra para Filipe. Filipe perguntou, entende o que leis? Aí ele falou, não, como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar. Aí convidou Filipe. Podia estar indo fazer outra coisa. De repente ele tinha um não sei o que, tinha um evento para ir, tinha não sei o que lá, mas aí ele aproveitou a oportunidade para ensinar o eunuco. Às vezes estava indo para outro lugar. Outras vezes Paulo fala que estava indo num certo lugar, mas aí o anjo não deixou ir. Amém? Olha só, que Deus não queria que ele fosse para lá agora. Aquele povo está... Porque Deus está no controle, irmãos. Deus é que está no controle. Então, é necessário, João fala assim, ó, provar os espíritos, não é o espírito em coisas divinas, não, mas é a essência do ensinamento, daquilo que está sendo ensinado, se aquilo é de Deus, se não é de Deus, se é assim que agrada a Deus, se não é assim. Porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Isso aí é uma coisa automática, porque ele vem em carne. E se a pessoa fala que não, então não é de Deus, está mentindo. Mas este é o espírito do anticristo, ou seja, tudo que contesta a obra de Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, do nascimento até a ressurreição e os seus ensinamentos todos, tudo que se levantar para contestar é do anticristo, ou seja, é uma obra que é anticristo, quer dizer, contrária a Cristo. Não quer dizer que já é o demônio, mas é o espírito do anticristo, ou seja, o ensinamento que anticristão. Amém? Porque hoje a gente vê aí, ó, coisa que a gente não via há 30 anos atrás, né? Já falei isso para os irmãos, né? Aonde que descobriram que agora tem pastora? Já falei isso para os irmãos, o apóstolo. De onde saiu isso? Antigamente não tinha, então estava todo mundo errado, até 30 anos atrás. Aí dos 30 anos atrás começou a mudar tudo. E fora isso, um monte de outras coisas. A igreja vem no Brasil há não sei quantos, né? Há 2000 anos, aí de uns 30 anos para cá, cometem umas heresias, uns negócios, umas coisas, umas invenções, né? aquela conversa de sal grosso, de rosa ungida. Agora parece que aí não está vendo muito isso não. Os falsos milagres assim acontecendo,
Por quê? Eu falei dois tipos de coisas que o anticristo faz, né? Um é ensinamento errado, falso profeta. O outro é interesse próprio. Com dois. Um é o espírito do anticristo, que é para ensinar para a pessoa perder a salvação, né? Tem esse profeta enviado, né? pelo maligno. E o outro é o interesse próprio. O camarada quer ficar rico. A pessoa fala que não quer, mas quando mostra o reino para ele, conforme mostraram para Jesus, quando ele vê a possibilidade, ó, tudo isso me foi dado, aí mostra para o profeta, quando tu vê, ele está lá fazendo, ó, o outro deu certo, tá dando, eu vou pintar a minha de preto também, entendeu? Quando vê, entrou por esse caminho. Então ele diz assim, ó, e para a gente encerrar, ele vai assim, ó, Espírito Santo, aí Paulo, João diz assim, ó, filhinhos, ó, sois de Deus, e já os tendes vencido. Vencido quem? Esse espírito do anticristo. Amém? Você já é conhecedor da verdade. Não pode, por isso que Paulo manda, bota o capacete, sabe aquele capacete? Que é para guardar a nossa cabeça, para ele não entrar com um negócio desse, cara. O coração, né, a coraça para guardar. Por quê? Entra um dardo inflamado, entra um assim, o coração é assim, sabe? São atitudes, uma decepção que você tem, aí você não quer mais ele porque fica decepcionado, uma traição, alguma coisa, aí você generaliza tudo e acha que não tem, né, ele sai da igreja, não sei o que, não sei o que lá. Isso é o coração. Guarda uma mágoa, guarda um rancor, não consegue mais perdoar, entrou, não consegue tirar. Olha só, se deixar entrar, né? Por isso que Paulo fala, guarda, veste a couraça da justiça, porque se entrar, meu irmão, é difícil de tirar. Aí o capacete é a mesma coisa, o capacete são as doutrinas, são os ensinamentos da salvação. Você deixa de crer naquilo que realmente salva e começa a inserir algumas coisinhas, não, desse jeito também salva. Desse jeito também não tem problema não. O pastor ele é muito radical, eu vou na outra ali, entendeu? E a pessoa fica procurando. Hoje, irmãos, as pessoas escolhem igreja. Escolhe igreja. E essa aqui não é uma boa opção. Porque pelo que eles estão escolhendo, pelo que eles estão querendo da igreja, não é. E ele diz assim, ó, porque você já venceu esse espírito, né? E todo que espírito que não confessa que Cristo é, ele fala, filhinho, versículo 4, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha só, quem verdadeiramente tem Cristo não entra nessas linhas, não entra, porque ele fala o quê? Que maior que está em nós do que está no mundo, ó. Porque do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve, hein? Aí enche, vou para aquela lá tem boate, é quase a mesma coisa, tem uma cerveja sem álcool, tem não sei o que, é quase a mesma coisa, tem uma luzinha, acende tudo, você paga tudo, tem baile, tem namoro, gosta, tem paquera, tem igreja que patrocina isso, paquera. Eu lá quero saber se tu está solteiro, se tu não está casado. Eu só sei uma coisa, se tiver casado, esteja casado, que não tem separação. Se está solteiro, tem que casar. Agora não sou eu que vou arrumar encontro com você, criar oportunidade. Tudo aí fecha, paga, acende uma luzinha na igreja, colorida, né? Aquela fica assim, solta uma fumacinha, aquele clima né? Maior é o que está em nós, ó. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Está vendo? Então, se você, a igreja está ensinando a palavra,
Se é um lugar temente a Deus, se nesse lugar não tem heresia, não tem manipulação, não tem, e as pessoas não querem ouvir, os que vêm ouvem, não ouvem, escutam, mas não ouvem, é porque não é de Deus, está dizendo aqui. Não quer, sem querer julgar ninguém nem nada, né? É a palavra que julga. E aí vai no outro lugar, né? Que de fato é muito bom, né, irmãos? É claro que é muito bom. Eu gosto muito do culto com louvor. O bispo veio aqui, que benção, né? O irmão Guinaldo também, o instrumento, né, tocou. Aí o irmão do Tiago tocou a bateria aqui junto com o bispo. Que benção, né? Que louvor maravilhoso, né? Mas quando não tem um músico, a gente não vai adorar o Senhor? É mais difícil, o músico, a instrumento, ele cria uma situação, né? Porque a música, ela não é da terra, sabia? Que a música nasceu do céu. Antes de ser terrena, a música é uma coisa de Deus mesmo, sabe? Infelizmente as pessoas usam para outras coisas, né? Aí você vai pagar um músico para vir. Pois é, ainda tem que pagar, o irmão me aconselhou, rapaz. Aí eu ainda fiquei meio assim, depois não vou pagar ninguém músico para tocar na igreja. Nada, daqui a pouco tem músico. Hein? Pagar músico para tocar na igreja. Tem um violeiro aí já quase pronto, um baterista. Não sei quantos anos vai levar, né? O baterista acho que vai vir primeiro, porque o violeiro acho que ele nem pegou no violão. Assim. Tinha aí um saxofonista, uma clarinetista, até o nome parece com o nome do instrumento, né? Flautista, né? Ah, não é clarinete, não, flautista. Mas a flauta tem um outro nome. Transversal. Aí, flauta transversal, não é qualquer flauta, Mais não. difícil ainda, É. mais difícil. Estava tocando direitinho já, mas parou também, né? Depois que eu falei que morreu, pai. Não devia parar não, irmão. Ó, sabe que as pessoas têm mania, irmão? Apertou hoje, aí não vai à igreja. Aí é que tem que ir à igreja, irmão. Eu estou cansado, aí é que vem à igreja buscar força. Eu estou triste, aí é que vem à igreja para Deus renovar a nossa alegria. É difícil, mas isso é onde é o chamado sacrifício. Você está triste, você faz um esforço para vir à igreja, aí você está oferecendo o seu sacrifício. Você era para ficar em casa, mas você não, vou para a igreja. Está cansado? Aí está cansado, mesma coisa. Entendeu? A não ser que não tenha jeito de você andar, mas se não, porque é isso que Deus recebe, irmãos. Amém? Quando a gente não pode e faz para Deus. Agora quando está sobrando, aí é diferente. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Já passou um pouquinho da hora aqui.